Os 3 gols do Vasco na vitória de ontem por um ângulo completamente diferente. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. O presidente Pedrinho tinha razão. O Vasco está entre os 8 melhores do Brasil. O adversário na próxima fase vai sair na próxima terça-feira. O Flamengo já sabe quem será o adversário na Copa do Brasil. Sofá e o controle remoto para você, rubro-negro. O Vasco vai atrás agora de 9 milhões de reais. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar na marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Se inscreva agora. Deixe o seu like também. Bom, Fernando Diniz, na entrevista coletiva, já você vai ouvir, fala sobre o bom primeiro tempo do Vasco e a queda na segunda etapa. Fala sobre o Ryan, Nuno Moreira, Felipe Coutinho. Separei os melhores momentos, já vou te mostrar. O Vasco passou pelo CSA e chega à fase quartas de final da Copa do Brasil. Se o Vasco avançar para a semifinal, irá embolsar uma cota de R$ 9.922.500. O Vasco já garantiu na Copa do Brasil um acumulado de R$ 14.112.000. O que isso quer dizer? Vale a pena investir em uma contratação. Vale a pena porque você passa a próxima fase e embolsa quase 10 milhões avançando para a próxima fase. O Vasco precisa entender, contratar jogador é investimento. Bom, os clubes que já estão na fase quartas de final da Copa do Brasil. Olha o adversário do Flamengo aí. É o sofá e o controle remoto. Bom, os times que já estão na fase quartas de final, que estão, na Copa do Brasil. 1 do Paraná, é o Atlético Paranaense. 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético. 1 da Bahia, que é o Bahia. 1 paulista, que é o Corinthians. Os outros 3 do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco. Na próxima terça-feira, na sede da CBF, teremos o sorteio para definir os confrontos e a ordem dos mandos de campo, se o primeiro será fora ou em casa. Os gols de ontem, os 3 da vitória do Vasco, de um ângulo muito bacana, atrás do gol. Acompanha aí.
Legal, né? Bem no clima do jogo, à beira do gramado, pertinho, acompanhando a comemoração, a galera. No final da partida, claro, a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Deixa aqui o seu comentário e acompanha aí os melhores momentos do que disse o treinador. Queria essa avaliação hoje, primeiramente, do Ryan. Em relação ao Ryan, o que aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa. Admiração não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Ele vai se virar sem ter ninguém orientando. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que ele fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de posição do que devia. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Moura para qualificar o passe, e gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair, e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando, e se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje, é uma possibilidade daqui para frente? O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem tivesse de acordo, o Fluminense chegará com 2 pontos, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco o contrário, jogadores laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção, fez uma partida muito boa com a Federação e o Paulo está muito bem. Então, eu acho que hoje foi a questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu achei importante colocar aquele que tem de melhor no campo. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho, no Flamengo, mas ele tem características que qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo, quando ele tem jogo, tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência para o jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas no Catar, que é um futebol muito mais moroso daqui. Mas ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago está procurando alimentado de bons treinamentos e ele ganhando ritmo aos poucos, ele está na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Você poderia efetivar o Hugo na zaga e o Jair no meio? Passou isso pela sua cabeça em cima do que você usou hoje? E qual a importância dessa vitória para a sequência da temporada vascaína? Não, isso pode acontecer, é uma possibilidade, entre outras tantas que a gente tem. Mas é uma possibilidade, não é uma coisa para a gente descartar. A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora tem entre os 2 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? 11, não é o Vasco, né? Já faz 14 anos que fez a última conquista. E a gente tem o nosso quilhão de chances. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento, também entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente, a classificação. Você imagina se a gente não passa hoje. Vai ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair da estádio ferida. Então, acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. Se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que, e a torcida deu um fogo também. A torcida foi melhor do que o time. No começo, a festa foi brilhante, a torcida do Vasco ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo jeito da torcida. É uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. A gente não... A gente tomou um gol, de repente tomou aquela bola de falta ali, a gente ia ficar como? Até o final do jogo. Diniz, Lineker Beyond, a hora do Vasco. Você acabou de falar uma frase agora que mostra a instabilidade do segundo tempo, falada aí pelo nosso amigo aqui.
que se a gente toma aquele gol de falta, a gente ficaria como? Isso se demonstra, você tenta esclarecer para a gente algum problema psicológico que precisa ser resolvido. Algumas vezes você já falou que não seria, né? Na coletiva passada do jogo contra o Mirassol, você falou que não existe esse tipo de problema. Qual seria esse problema? Ficaria como? Por quê? Não, é claro que não tem a ver psicológico nesse sentido das atribuições que vocês falavam no campo do passe psicológico. Tomar um gol, não reagir, se perde, momento. Pelo contrário, eu acho que emocionalmente o time se mostra cada vez mais forte, né? Porque com a sequência de resultados, a gente mereceu vencer, não venceu, e no jogo seguinte, mostrar competência, jogar cada vez melhor, marcar bem, e não conseguir vencer, você repetir o trabalho, não desistir, isso mostra muita evolução para mim na parte psicológica. Os resultados, acho que todo mundo concorda que o jogo do Grêmio nós podíamos ter vencido, o jogo do Grêmio podia ter vencido, o jogo do Del Valle podia ter vencido, o que a gente produziu. E o time em geração também. A gente foi muito mais dominante que a geração naquele jogo. Eu acho que psicologicamente a equipe se mostra cada vez mais forte. Hoje o que aconteceu tem a ver com o lado psicológico, mas não por conta dessas razões que a gente estava atribuindo ao Vasco até um tempo atrás. Teve um relaxamento que não deve, porque eles tiveram poucas chances. Se eles tivessem criado pelo CSA, é um time com qualidade também. Se não tivesse qualidade, não estaria aqui. Eles não tirou o Grêmio sem mérito, pelo contrário. Então, se a gente joga com o mesmo ímpeto, com a mesma concentração, provavelmente eles não teriam a chance que eles tiveram de não ter tomado o gol. Então, assim, esse é um aspecto emocional do jogo, psicológico, totalmente. Um time que faz e marca, faz o que fez no primeiro tempo e marca o jeito que marcou, se muda e não tem nada a ver com cansaço, pelo contrário. A gente voltou para o segundo tempo, a gente terminou o jogo em cima, todo mundo correndo muito, fizemos o terceiro gol. Assim que a gente voltou para o segundo tempo, a gente voltou numa rotação mais baixa. Se tivesse voltado, a gente tivesse cansado, dos 15 minutos finais fosse isso, não foi isso que aconteceu. Os 15 minutos finais nossos, a gente não foi tão contundente, mas foi muito mais equilibrado. A gente teve chance de fazer o quarto, o quinto gol, e não ofereceu chance para a equipe do CSA. O que você pega de exemplo da atuação de hoje e leva para essa mudança de chave para o brasileiro e para o jogo contra o Atlético no domingo? Eu acho que o primeiro tempo como um todo, mas não só esse jogo, eu acho que a gente fez de maneira geral, a gente fez um bom jogo contra o Mirassol, contra o Inter, o primeiro tempo também foi muito bom. E é um campeonato diferente, o brasileiro a gente tem que pontuar bem o mais rápido possível. A equipe tem produzido para ganhar jogos. Eu espero que a gente consiga, de fato, fazer uma grande partida e dar um presente para a nossa torcida no domingo. Um determinado jogador do Vasco que o torcedor espera muito, do Felipe Coutinho, e hoje ele teve muita participação com a bola e sem a bola. Você enxerga ele em futuros contratados possa evoluir ainda mais o seu futebol? Então, a evolução dele não depende dos futuros contratados. A tendência do Felipe é evoluir quando ele teve a lesão na panturrilha, ele estava no momento excelente, depois do outro São Paulo. E a semana de preparação, ele estava se destacando muito nos treinamentos. E eu acho que a evolução dele vai se dar agora com os jogos, com os treinamentos, a tendência de jogar cada vez melhor. Agora, com a perspectiva de você ter reforços para as pontas, para os lados do ataque, você não vê o Raí como uma opção de centroavante? Ou para você é o GB a principal opção, além do Verrete naquele setor de 9 equipes? O Raí pode jogar de 9, ele jogou na base. Principalmente a gente tem o Verrete, a gente tem o GB, nada pede que eu use o Raí de centroavante, até o próprio dele que pode jogar de centroavante também. Eu gostaria que você falasse sobre o Nuno Moreira, sobre a atuação dele hoje, você substituiu, ele sentiu alguma coisa ou foi por opção tática mesmo do Nuno Moreira? O Nuno vem jogando com constância e tem a ver com um pouco de controle de carga, que o Nuno, eu acho que em algum momento ele sente jogando pouco habituado a esse tipo de calendário, de viagem, e eu já tirei o Nuno pensando no jogo do Atlético, foi por isso que ele saiu. Torcedor vascaíno, gostou do que ouviu? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.